Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos tratar agora a respeito do estabelecimento empresarial. Quando se trata do estabelecimento empresarial, já tem o conceito dado pelo próprio artigo 1142. Estabelecimento empresarial nada mais é do que a reunião de bens, quantos bens o empresário achar necessário, para que ele, empresário, desenvolva a sua atividade empresária. Ou seja, é um complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento da empresa. E esse complexo de bens, ele tem a natureza jurídica de Muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar agora a respeito do estabelecimento empresarial, cujo conceito nós já vamos começar falando a respeito do artigo 1142. Estabelecimento empresarial nada mais é do que o complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento da sua atividade empresária. Esse complexo de bens, ele tem a natureza jurídica de universalidade de fato, porque vai ser reunido quantos bens e quais bens sejam necessários de acordo com a subjetividade do empresário, tá? Então eu posso ter bens materiais, imateriais, corpóreos e incorpóreos. Um exemplo de bem que faz parte do estabelecimento empresarial é a marca. Então, se o empresário ele vai desenvolver uma atividade para venda de calçados, por exemplo, ele vai lá reunir os bens que ele entende necessário para poder fazer a sua atividade funcionar. A lei não estipula quantos bens mínimos ele tem que ter e quantos bens máximos ele tem que ter e quais bens ele deve ter, tá? Então, o estabelecimento empresarial é o complexo de bens, desde um bem a milhares de bens que o empresário vai reunir para poder desenvolver a sua atividade empresária. Um outro detalhe que eu quero que você anote a respeito do estabelecimento empresarial é o seguinte: o artigo 1143 fala que o estabelecimento empresarial pode ser objeto unitário de direitos e deveres, ou seja, pode ser objeto unitário de obrigações. Eu posso pegar um bem que compõe o meu estabelecimento empresarial e fazer um negócio jurídico sob ele ou utilizando dele, e mesmo assim, aquele restante que sobra mantém a configuração do estabelecimento empresarial. E outro detalhe a respeito do estabelecimento empresarial que cai muito em prova: a alienação do estabelecimento empresarial ela é sempre feita mediante um contrato chamado contrato de trespasse. Contrato de trespasse. Então, se cai numa prova falando assim: João quer fazer a alienação do seu estabelecimento empresarial. Essa alienação deve ser mediante qual contrato? Contrato de trespasse. Não existe outro. Ah, mas tem a função, mas tem o efeito de compra e venda. Pode ter o efeito que quiser. O nome é contrato de trespasse. Marque contrato de trespasse porque é esse o contrato utilizado para a alienação do estabelecimento empresarial. Para a alienação do estabelecimento empresarial, como ele faz parte do patrimônio da atividade empresária e a depender da situação, se for empresário individual, vai fazer parte do patrimônio próprio dele, essa alienação, para ser eficaz, ou seja, para que ela não seja passível de anulação no futuro, ela depende de algumas condições. Quais são essas condições? Primeiro, eu tenho que verificar. O empresário quer fazer a alienação do estabelecimento empresarial. Resta bens suficientes para pagar todos os credores? Se restar, ele pode fazer essa alienação sem notificar todos os credores. Agora, se não restar bens suficientes, o que o empresário vai ter que fazer para que essa alienação tenha eficácia? Primeiro, ou paga todos os credores, ou notifica todos os credores, informando que haverá a alienação do estabelecimento empresarial e espera um prazo de 30 dias para que os credores manifestem a sua concordância ou não a respeito daquela alienação. E a manifestação dos credores pode ser tanto de forma expressa como de forma tácita, tá ok? Então, essas são as condições de eficácia da alienação. Restar bens suficientes, ok? Posso fazer alienação sem notificar credores. Não restou bens suficientes, a eficácia vai depender ou do pagamento de todos os credores ou da anuência de todos os credores
de forma expressa ou tácita, eu tenho que notificá-los, porque senão vai viciar aquele contrato de trespasse, pode ser anulado e a pessoa que adquiriu o estabelecimento empresarial tornar-se-á um evicto. Ainda dentro da alienação do estabelecimento empresarial, nós temos uma parte que também é muito cobrada em prova, que diz respeito à cláusula de não concorrência, que está no artigo 1147 do Código Civil. Quem aliena o estabelecimento empresarial, se não tiver uma previsão expressa no contrato de trespasse, fica impedido de fazer concorrência com o adquirente no mesmo ramo de atividade pelo prazo de 5 anos. Então, você que está adquirindo o estabelecimento empresarial, se você vai permitir que quem está vendendo possa fazer concorrência, tem que colocar uma cláusula permitindo a concorrência. Se você quer proibir a concorrência por um prazo menor que 5 anos, coloque uma cláusula contratual. É vedada a concorrência pelo prazo de 3 anos. Outro detalhe também que é muito comum ser perguntado qual que é o limite geográfico dessa não concorrência. Isso pode ser discutido caso a caso. Pode ser discutido que é vedada a concorrência no mesmo bairro, na mesma região, na mesma cidade, a depender do caso. Cidades pequenas, de repente, você limitar apenas uma região, não vai funcionar. Então, como regra, o artigo 1147 fala que na omissão do contrato ou na omissão de uma autorização expressa de concorrência, quem vende não pode fazer concorrência. Essa vedação de não concorrência será por um prazo de 5 anos. Eu posso reduzir esse prazo de 5 anos? Posso, mas eu tenho que ter uma previsão expressa no contrato. Igual eu falei para vocês, é vedada a concorrência pelo prazo de 3 anos na região tal, tá bom? E essa concorrência eu tenho que lembrar que é dentro do mesmo ramo. E por que eu não posso vedar a concorrência em outros ramos de atividade? Porque senão eu tiro um direito constitucional da pessoa, que é o direito da livre iniciativa. Então, se eu estou fazendo a alienação do estabelecimento empresarial do ramo de alimentos, mas vou para o ramo de vestuário, não vai ter concorrência, tá? Porque são ramos diferentes. A concorrência eu tenho que verificar dentro do mesmo ramo de atividade, tá ok? Outro detalhe importante também é que estabelecimento empresarial é um complexo de bens, não se confunde com ponto comercial, porque o ponto comercial é literalmente o local geográfico imóvel onde está inserido um estabelecimento empresarial. Sobre ponto comercial, é importante a gente lembrar que o contrato de locação não residencial ou contrato de locação empresarial, ele tem uma proteção específica. A Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locação, na parte que fala sobre locações não residenciais, fala o seguinte: nas locações empresariais existe uma segurança que é a ação de renovação compulsória do contrato de aluguel. Então, se eu estou no imóvel, se eu sou o locatário, estou no imóvel e preciso renovar o contrato de aluguel e o locador, porventura, não está querendo fazer essa renovação, eu, locatário, posso ajuizar uma ação chamada ação renovatória, que nós vamos ver a partir do artigo 51 da Lei de Locação, pleiteando a renovação compulsória, ou seja, a renovação obrigatória, claro, via mandamento judicial, para que o locador, mesmo sem querer, mesmo não tendo a manifestação de vontade de renovar o contrato comigo, mas judicialmente ele será obrigado a renovar o contrato de locação, tá? Mas para isso, eu, locatário, preciso preencher alguns requisitos. Primeiro, eu preciso ter um contrato escrito por prazo determinado, eu preciso estar no mesmo ramo por prazo determinado, e esse contrato deve ter pelo menos 5 anos, tá? De contrato escrito e prazo determinado de 5 anos, e também eu devo estar no mesmo ramo de atividade por pelo menos 3 anos. Se eu preencher todos esses requisitos, eu tenho condições para poder ajuizar a ação renovatória. Se me faltou um dos requisitos, se eu tenho um contrato escrito, porém por prazo indeterminado, não tenho ação renovatória.
O prazo de ajuizamento dessa ação renovatória, ele é um prazo bem diferente. Ele fala o seguinte, que eu devo ajuizar a ação renovatória. O prazo começa a partir da data em que vai iniciar o último ano de vigência do contrato e até 6 meses antes do final do contrato. Então, se o contrato vai vencer no dia 16 de agosto de 2020, o meu prazo para ajuizamento dessa ação renovatória começa a partir do dia 16 de agosto de 2019 e encerra-se o meu prazo decadencial 6 meses antes do dia 16 de agosto de 2020.